Se nós olharmos o PIB brasileiro por estado, vemos que há uma grande variação, com estados como São Paulo representando uma parte considerável do PIB, praticamente um terço. Mas se olharmos os 7 maiores do Brasil, veremos que eles representam, na sua soma, praticamente 80% do PIB nacional, mostrando que há uma concentração do PIB nesses 7 estados da federação. Daqueles 7 estados, todavia, apenas 5, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, possuem PIB per capita acima do PIB per capita médio nacional. E alguns estados com PIB total menor no país têm, todavia, um PIB per capita maior, como Espírito Santo e Mato Grosso e Amazonas. De qualquer modo, a diferença de PIBs em todo o país é um pouco menor do que PIB per capita do que do PIB total. Também temos a análise da renda em sua distribuição nas famílias. Vemos aqui a distribuição por faixa de salário mínimo no período 2002 e 2006. Apenas na análise inicial, vemos que houve um aumento da proporção de famílias na faixa de renda de salários mais baixos, até 3 salários mínimos, e uma redução na proporção de famílias nas faixas de renda salariais de renda mais alta, a partir de 5 salários mínimos no período 2006 comparado a 2002. Então, de certo modo, houve uma pequena mudança na distribuição de renda, com aumento da quantidade de famílias que recebem menos renda, tendo como comparação o salário mínimo. Vamos introduzir agora o governo na nossa economia, a realidade presente em todas as economias modernas. O governo consome, gasta, de um lado, então vamos chamar isso de G, como gasto do governo. Por sua vez, a sua renda deve-se aos impostos. Vamos usar a letra T, de tax em inglês, que será o imposto líquido, ou seja, tudo que é arrecadado, impostos mais contribuições, menos as transferências, benefícios, subsídios realizados. Então, o gasto do governo entra do lado do produto, como demanda de governo, demanda agregada do governo, e os impostos entram do lado da renda. Então, a nossa equação macroeconômica ganhou mais dois componentes. De um lado, temos então agora C mais I mais G, consumo, investimento e gasto do governo, e do outro, C mais S mais T, consumo, poupança e impostos. A situação de equilíbrio seria onde investimento igual a poupança e os gastos do governo iguais aos impostos. Os impostos atuam do lado da renda, reduzindo o consumo ou poupança, portanto, contribuindo para reduzir o PIB ou deprimir o PIB. Então, os impostos são um fator de desincentivo ao crescimento do PIB. E os gastos do governo atuam do lado da demanda agregada, sendo um incentivo ao aumento do PIB. Então, em uma situação equilibrada, aquilo que deprime é compensado pelo aquilo que incentiva. Vemos aqui nos dados abaixo que esses impostos do Brasil, imposto líquido, quer dizer, aquele imposto total menos aquilo que é transferido com juros, subsídios, etc., vem aumentando ao longo dos anos, ao passo que os gastos do governo têm sido mantidos mais ou menos constantes. Então, de certo modo, a política fiscal recente, e particularmente a mais recente ainda, ela tem sido mais de deprimir o crescimento do PIB do que de estimular o seu crescimento. E, por fim, vamos juntar a nossa equação macroeconômica ao fato de que o país está inserido na economia mundial e, portanto, tem trocas com essa economia mundial de outros países. Então, sendo uma economia aberta, esse país vai, de um lado, vender para o resto do mundo, vai exportar e vai comprar e importar. Então, temos do lado da demanda agregada que a exportação e a importação são novas demandas que surgem dentro do PIB nacional. Então, X menos M passam a ser parte da conta macroeconômica, e esse X menos M, que é exportação menos importação, é justamente o chamado saldo da balança comercial. Do lado da renda, possuímos fluxos de capitais, de dinheiro, de rendimentos, sejam isso estrangeiros para o Brasil, como de brasileiros para o exterior, assim como fluxos de renda do Brasil e do exterior e vice-versa. Essa conta de fluxo de renda passa então a fazer parte do lado da renda.
Temos assim a nossa equação completa do lado macroeconômico, incluindo o governo e o setor externo, tanto na demanda agregada quanto na renda. Se olharmos então o impacto do setor externo na economia brasileira, vemos que o saldo comercial brasileiro representou um acréscimo de demanda líquida de 3,6% do PIB. Então, a exportação e a desimportação representaram essa proporção do PIB, e o saldo financeiro, menos 2,5% do PIB. No final, o balanço em conta corrente, o setor externo, tem um impacto de cerca de 1,1% na renda nacional. Nós temos até agora medido o PIB com base em valores de mercado, o PIB nominal, mas também temos que ter uma relação, uma referência desse PIB em termos reais ou com algum ponto de partida. O PIB, nós sabemos quando um PIB muda de um ano para outro, se é uma mudança da produção efetiva, do consumo efetivo, ou simplesmente uma mudança de preços, né, de inflação. O PIB é o preço de mercado, que temos visto, é o PIB com os preços médios daquele ano em vigor. O PIB real pode ser obtido deflacionando o PIB atual com preços de outro período, que é o caso da primeira equação, onde eu aplico a quantidade produzida ou vendida com os preços do ano passado pela quantidade vezes preço, ou o PIB medido por o PIB atual dividido por o índice de deflator, o índice de preços, como o IPCA ou IGP. Qualquer um dos dois modos produzirá então o PIB real. Os dados apresentados pelo IBGE, geralmente, de crescimento do PIB, são baseados nesse PIB real, embora lá também se apresente o valor do PIB nominal do país. Temos assim as equações fundamentais da macroeconomia. A primeira delas, o equilíbrio macroeconômico, consumo, investimento, gasto do governo, mais balança comercial. O saldo é igual a consumo, mais poupança, mais impostos, mais as rendas, transferências com o exterior. A segunda equação de que investimento é igual a poupança. Temos aquela situação do governo, onde se G é igual a T, há um equilíbrio no orçamento. Se o gasto é maior que os impostos, há um déficit. E se o gasto é menor que os impostos, haveria um superávit de governo. Os setores, então, correspondem a estas atividades macroeconômicas. As famílias consomem, poupam e também investem na construção civil, que é um investimento das famílias, em suas residências, etc. As empresas investem e também poupam, ao não gastarem tudo que ganham ou a reservar lucros, e realizam também o consumo intermediário, que está computado em C. O governo realiza gastos e cobra impostos, arrecada impostos, mas também pode investir, também pode poupar, tendo superávit. E o setor externo, responsável por exportação e importação, as transferências financeiras e também por investimentos quando há investimentos externos diretos no país. Temos aqui a distribuição de consumo, investimento, governo e o saldo comercial, onde, por exemplo, em 2006, o consumo das famílias representou quase 2/3 do PIB, 60%, o gasto do governo 20%, os investimentos cerca de 17%, e o saldo do balanço comercial 2,9%. Observe também que nos anos 95 a 2001, o saldo comercial foi negativo, então teve que haver aqui um fluxo de renda externa para o Brasil positivo para compensar esse saldo negativo da balança comercial. Vimos então o conceito do PIB, Produto Interno Bruto, as suas principais contas, produto, renda, capital e transações com o resto do mundo. Todos os dados do PIB brasileiro podem ser encontrados no site do IBGE, assim como outros documentos de notas metodológicas, explicações. Vimos o conceito de PIB nominal e PIB real, com dano deflator. Vimos a equação fundamental macroeconômica, do lado da demanda agregada, que é igual a oferta, consumo, investimento, governo, mais saldo do balanço comercial, igual a renda, consumo, poupança, impostos e as transferências e transações com o resto do mundo financeiras. Vimos a equação fundamental de que investimento é igual a poupança, que os gastos do governo em relação a impostos podem ter equilíbrio, um déficit, um superávit, e os setores principais são as famílias, as empresas, o governo e o setor externo. Chegamos assim ao fim dessa aula. Eu sou o professor Rubens Ramos e essa foi a aula de Produto e Renda
para fundamentos de macroeconomia.